Olá, tudo bem? Estamos de volta. Hoje a gente vai fazer a segunda aula da introdução. Portanto, lidaremos agora com a parte 2, que se chama As Ciências Sociais. Bom, o que importa nessa parte é a distinção entre conhecimento científico, propriamente sociológico, em certo sentido, e o senso comum. A ideia é de que, enfim, todo mundo tem opiniões sobre alguma coisa. No entanto, as opiniões sobre alguma coisa não produzem um conhecimento científico, que é o desejo das ciências sociais. A princípio, no final do século XIX, as ciências sociais se organizaram como uma ciência quase que nos modelos das ciências naturais, ou seja, a ideia de que, de alguma forma, o conhecimento produzido pelas ciências sociais era igual ou similar ao conhecimento produzido pela física para explicar o mundo natural, ou conhecimento biológico. Assim, a ideia de que os cientistas produziam um conhecimento objetivo e definitivo do mundo social no qual eles viviam. Essa ideia, embora hoje não seja mais assim tão significativa, as pessoas em geral acreditam hoje que o conhecimento produzido pelas ciências sociais não é da mesma natureza do conhecimento produzido pelas ciências exatas, permitiu ainda digamos assim, a sobrevivência ou a durabilidade da ideia de que as ciências sociais têm sim algum tipo de objetividade e algum tipo de conhecimento sistemático que os separa do conhecimento produzido pelo senso comum. E digamos assim, essa forma sistemática de produzir um conhecimento que seja diferente do senso comum é mediado pela aplicação de métodos e pela aplicação de teorias específicas para explicar os fenômenos que são estudados. Assim, quando um cientista social quer entender algum fenômeno, ele produz uma pergunta específica, uma hipótese, como, por exemplo, a que a gente trata no livro, que fala dos sistemas prisionais. Por exemplo, uma pergunta possível e plausível é a ideia de que será que os sistemas prisionais ajudam a estimular o crime organizado, de alguma forma? Responder essa pergunta de uma forma científica, do ponto de vista de um cientista social, não é apenas produzir uma opinião sobre isso. Eu acho que sim. Não, você não acha nada, você precisa estudar a questão a fundo. Estudar a questão a fundo é fazer com que emerjam dessa questão dados que possam fazer com que você tenha uma opinião científica sobre isso. Portanto, você vai atrás de informações sobre o sistema carcerário brasileiro, você vai atrás de produzir dados a partir de entrevistas, de dados estatísticos, de conversas com entes diferentes dessas instituições, sejam seus diretores, os carcerários, os presos, enfim, e tenta produzir, a partir de uma produção sistemática de dados, um conhecimento que permita que você tenha uma opinião que seja diferente de uma opinião do senso comum. Isso se faz com métodos, isso se faz com teorias. E isso não é senso comum. De certa forma, o conhecimento científico das ciências sociais procura ultrapassar o conhecimento do senso comum. Ora, essa vontade de explicar o mundo social através de métodos científicos, como a gente disse, começa no final do século XIX de uma forma bem mais organizada. E a partir daí, digamos que as ciências sociais foram constituindo linhagens e que acabaram por separá-la em alguns campos específicos. Não é? No caso, a gente está falando da sociologia, da ciência política e da antropologia, que tem uma origem mais ou menos comum, embora a gente possa dizer que a ciência política tem uma história um pouco mais, reivindica para si uma história um pouco mais antiga, mas enfim, a sistematização desses conhecimentos se dá no século XIX a partir dos mesmos critérios. O que acontece é uma especialização a partir de alguns objetos específicos. Assim, a antropologia, no começo, se especializou, digamos assim, em entender as sociedades não ocidentais, e principalmente aquelas sociedades pequenas, indígenas, insulares, e que eles consideravam, naquele momento, sociedades primitivas. Ora, isso produziu uma espécie de condensação do conhecimento antropológico em torno dessas sociedades, o que produziu uma reflexão sistemática sobre a diferença que continua sendo, hoje em dia, aquilo que dá destaque para o desenvolvimento do conhecimento antropológico, que se preocupa, portanto, com uma reflexão sobre o homem de forma geral, comparando a experiência humana em várias sociedades, ou seja, a ideia de que o homem pode nascer e ter
em qualquer sociedade, independente de ser diferente a partir da experiência em cada sociedade, ele pode viver qualquer uma dessas vidas, caso ele nasça ou, enfim, mude muito cedo para uma dessas sociedades. A antropologia, portanto, é uma ciência dedicada a estudar a diferença. Ao longo do século XX, ela foi também se interessando pelos fenômenos urbanos e deixou de ser essa ciência dedicada a estudar as sociedades indígenas. A sociologia, por sua vez, nasce tentando entender de uma forma sistemática o avanço da sociedade capitalista a partir da Europa. Então, assim, os grandes sociólogos que a gente vai estudar ao longo do curso, como Marx e Weber, e de certa forma também Durkheim, na questão do trabalho, vão tentar entender como é que o surgimento de uma sociedade capitalista modifica as sociedades europeias e as sociedades que são atingidas pelo movimento do capital. Ora, isso produziu na sociologia uma espécie de condensação dos assuntos em torno da análise da estrutura das sociedades ocidentais e principalmente da estrutura das sociedades capitalistas. Pensando em questões sobre poder, divisão de renda, distribuição de diferenças sociais e por aí vai. A sociologia ao longo do século XX também se diversificou muito e foi estudar mais outras sociedades não ocidentais e produziu conhecimentos em geral vinculados a essa noção de uma estrutura social que organiza a vida social, a ideia de que é preciso estudar instituições que produzem fenômenos importantes nas ciências sociais, nas sociedades. A ciência política, por sua vez, se especializou, como o próprio nome diz, nas questões relativas ao mundo da política e ao mundo do poder. E, portanto, ela tem uma grande dedicação a estudar o Estado, o surgimento do Estado, os diferentes tipos de Estado que existem no mundo, as diferentes formas de organizar o poder, as diferentes formas de produção de poder, sejam elas racionais, a partir de estratégias individuais, isso é um grande campo da ciência política, mas também de ações que eles chamam de não racionais e que motivam os sujeitos da mesma forma. É óbvio que essa separação entre as três ciências é muito rápida e vocês vão ter tempo ao longo do curso de entender com mais cuidado a diferença entre essas disciplinas. E também é óbvio, por esse resumo, que elas se cruzam em vários momentos. Portanto, há superposições de assuntos e às vezes você não sabe distinguir se um trabalho é um trabalho de sociologia, um trabalho de antropologia ou de ciência política, às vezes. Isso tem um pouco a ver com a configuração das ciências sociais no Brasil, especificamente. No Brasil, as ciências sociais se configuraram como um campo que articula, em geral, essas três disciplinas. Então, nas universidades brasileiras, até algum tempo atrás, você fazia um curso de ciências sociais e, ao final do curso, você optava por uma das três linhas e ia fazer uma pós-graduação ou em antropologia, ou em sociologia, ou em ciência política. Isso já não é tão verdade, existem já cursos de graduação especializados, cursos em antropologia, cursos em sociologia, cursos em ciência política. Mas a história da ciência social brasileira organiza o conhecimento produzido por essas três disciplinas de uma forma mais ou menos equilibrada e imagina que os três conteúdos são importantes para a formação de um bom cientista social, mesmo que ele se especialize em um desses campos. Isso explica porque também esse nosso livro se dedica a explorar os três campos de uma forma igualitária e porque também o critério do governo e do MEC e dos manuais que determinam quais são as matérias básicas do ensino médio, no caso a grade mínima para o ensino de sociologia, na verdade uma grade de ciência social e que tem conteúdos das três disciplinas e não apenas da sociologia. Então, de certa forma, essa pequena unidade serve para a gente entender a configuração das ciências sociais, a diferença entre método, teoria e senso comum, e nos prepara para avançar um pouquinho na nossa reflexão na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.